Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo do Evangelho de Jesus aqui na Casa de Miramês. Hoje o nosso tema será o desprendimento dos bens materiais. E a nossa irmã Elisete é que vai fazer o estudo por nós. Vamos manter os nossos celulares, por favor, desligados ou no silencioso, para que a gente não tenha interrupção durante o estudo. Elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, ao irmão Miramês e toda a equipe de benfeitores do plano maior que nos ajuda, que nos proporciona essa oportunidade do estudo. Que Jesus possa envolver a todos aqui presentes nos dois planos de vida, envolver todos os corações em sua paz, em sua serenidade e harmonia, para que o estudo de hoje seja útil a todos nós nos dois planos de vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Então vamos passar aqui para a nossa irmã, por favor. Ei, gente, boa noite. Bacana comemorar a noite dos namorados assim, né? Nos enamorando do Evangelho. Hoje, o nosso tema é desprendimento dos bens materiais ou dos bens terrenos. A gente vai estar estudando o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estudar também algumas questões do Livro dos Espíritos, tá ok? É participativo. Se alguém fizer alguma pergunta que eu não sei responder, o Mendes responde. Vamos lá então, né? Então, desprendimento. Vamos entender essa palavrinha, né? Porque quando fala desprendimento, a gente logo já está compreendendo o significado. Mas é sempre bom explorar um pouco aquele tema que a gente vai estudar na noite. O desprendimento, ele também tem o mesmo significado que desapego. O que é desapego? Vamos lá, segundo o nosso dicionário. Qualidade ou estado de pessoa que revela desamor por alguém ou grupo de pessoas. O interessante é que quando a gente começa a falar de desprendimento, né, de desapego, o dicionário já traz algo diferente para a gente começar a pensar. Porque ele trouxe aqui assim, que revela desamor por alguém. Por que nós vamos envolver esse estudo nessa questão do outro? Por que nós vamos relacionar esse desprendimento a um ser humano? Porque muitas vezes nós somos apegados de tal forma à matéria que nós nos apegamos até às pessoas. E às vezes nós achamos que nós somos donos de alguém. Por isso que a gente vai estudar por esse ângulo também. Também o desapego é uma qualidade ou um estado de quem demonstra indiferença, desinteresse, desprendimento pelas coisas ou por certa coisa. Vocês viram que aqui mudou um pouco? Na primeira análise do dicionário, ele veio falando, relacionando, né, a desapego de pessoas. E aqui, nessa segunda relação que o dicionário trouxe, ele já falou de coisas. Então, quer dizer, a gente já entendeu aqui, nós já entendemos aqui, que nós podemos ser apegados a pessoas e também a coisas, materialmente falando, né? O que a gente pode dar de exemplo de apego, né, quando a gente relaciona a pessoas? Meu filho, meu marido, minha esposa, meu irmão.
são os nossos, sim, do nosso coração, né? Quando a gente tem essa afinidade, esse amor filial, esse amor paternal, de fato, é meu. Mas é só um estado, é uma passagem. E, na realidade, a gente tem que refletir que, mesmo nós chamando o outro de meu, a gente achando que é nosso, não é nosso. Aí a gente faz aquele exercício, né? A gente chama a reflexão assim: pensa naquela coisa que você mais gosta. Vai lá no fundo, aquela coisa que você mais ama nesse mundo. Pensa muito forte. Aí vem a perguntinha depois: é seu? Né? Então vamos continuar. Tem pessoas que têm apego ao corpo físico. E como tem? O apego é tão grande, que muitas vezes a pessoa cultua esse corpo físico. Aí você fala assim: mas Elisete, nós temos que cuidar do nosso corpo. Temos, ele é o templo do nosso espírito. E ele é sagrado. É uma dádiva de Deus, que ele nos deu esse corpo para esse espírito estar por aqui por uns tempos. Temos que cuidar, temos obrigação de cuidar, com muito amor. Mas quando a gente fala de apego, isso é tão sério, gente, isso é tão profundo, que tem pessoas que cultuam o seu próprio corpo e costumam a fazer de uma forma, com tanta vaidade, que muitas vezes ele muda esse corpo todinho. Ele mexe nesse corpo todinho. Isso é não aceitação de si mesmo. Tem algumas coisas que nós temos que trabalhar sim. Às vezes a gente está com uma verruga que não deveria ter nascido ali, temos que ir lá e tirar essa verruga. Mas nós temos que sempre pensar que tudo na vida tem um eixo de equilíbrio. Nós não podemos perder a razão em função de um apego a um corpo físico. Apego a um cargo. Nossa, as pessoas, de um modo geral, né, muitas vezes estão ali apegadas a um cargo. Eu sou o chefe, eu sou o diretor, eu sou a diretora desta entidade X. E amanhã? Será que continuará sendo? Então a gente tem que ter humildade até para ser algo quando se trata de cargo. Apego a coisas. Simples assim. Tem gente que fica apegado em celular, em casa, em carro, em roupa. Essa roupa eu não posso emprestar. Gente, isso é tão sério, que tem pessoas que desencarnam e sabe qual é o destino delas depois? Reunião mediúnica. Chega o espírito dela lá na reunião. A fulano está morando na minha casa. E o espírito fica apegado a coisas. E qual é a hora da gente começar a se evangelizar para trabalhar esse desapego excessivo? Agora. Porque se a gente não fizer isso agora, depois a gente vai estar lá na reunião mediúnica da casa do Miramês, quem sabe, né? Sendo evangelizado. Então, para quê? Vamos nos educar agora. O momento é esse. Tudo nos foi dado para evoluir. Tudo nos foi emprestado por Deus para cada um de nós caminhar em rumo à nossa evolução. Eu acho muito interessante quando nessa casa aqui há uns anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar dessa forma, porque eu estava chegando à doutrina. Eu cheguei para a doutrina aqui, eu nasci aqui nessa casa, falando, né, em relação à doutrina espírita. E nas primeiras vezes que eu vim aqui, alguém falou assim: você já pensou que tudo que você tem emprestado? E engraçado, gente, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu não estava acostumada a pensar. E aí eu comecei a raciocinar, falei: nossa, a minha casa nem é minha. O Senhor me emprestou para eu estar nela. Ela não é minha mesmo não, tá? Ela é de herança até hoje.
materialmente falando, ela é herança. Mas estávamos estudando essa questão do desapego. E eu nunca mais esqueci disso. Porque às vezes a gente pensa assim, quem não sabe disso? Tem muita gente que nunca parou para pensar nisso, né? Bom, nós estamos aqui entendendo o que é o desapego. E a gente vai entender o que é apego. Porque é muito bonito também falar sobre o apego. Apego é dedicação constante e excessiva a algo. Nossa, eu sou tão apegada nesse meu filho, né? Que é mais dedicado do que um pai, uma mãe. Gente, eu nunca vi dedicação maior. Quando uma mãe tem um bebezinho, que ela é mãe de fato, de coração, ela não dorme, ela não pode tomar um banho direito, a dedicação é 100%, porque aquele filhotinho precisa, ele é carente desse cuidado. Então, nesse momento, esse apego é necessário e é lindo. Apego também é ligação afetuosa, afeição, estima, é o que nós estamos falando aqui, né? Mas por que eu trouxe essas observações para a gente poder entrar de fato no evangelho de hoje? Porque o estudo de hoje nos chama ao eixo de equilíbrio. Nós temos que desprender dos bens, mas entendendo que precisamos dos bens. Como é que a gente ia viver aqui na Terra sem ter, materialmente falando? Íamos morrer de frio. Como é que a gente ia viver aqui sem um teto adequado? Como é que a gente ia viver aqui sem buscar a nossa evolução? Porque nós nascemos aqui, desde o dia que nós nascemos, nós viemos para evoluir em todos os sentidos. Então, uma busca material, ela é um passo rumo à evolução, mas temos que ter cuidado. Nós vamos ler no capítulo 16 do Evangelho, no item 1. O Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente o seguinte. Não é que meu negócio desmarcou? Item 1. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse capítulo todinho, gente, ele fala sobre desprendimentos dos bens terrenos. E no capítulo 1, tem um item que fala assim: salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Mamon aqui está representando tudo que é material. Aí eu achei muito interessante que nesse pequeno parágrafo tem uma palavrinha-chave aqui. Presta atenção. Ninguém pode servir a dois senhores. Então a gente já começa a questionar aqui. Porque nós não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao dinheiro. Aí fala assim, não, eu posso servir a Deus e ao dinheiro sim, por que não? Porque se eu me torno escravo do dinheiro, eu não tenho tempo para Deus. Se eu me torno escravo dos bens materiais, eu não vou me evangelizar, eu não vou valorizar as questões espirituais. Porque aqui está falando servir, ser escravo. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque quando a pessoa começa a servir aos bens materiais, ela não consegue
ser de fato uma pessoa espiritualizada, porque ela está sendo escravo. Ela começa a trabalhar demais, ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais. Se tem um celular, quer um celular melhor, se tem um carro zero, quer outro melhor. Ela não tem tempo, não tem tempo. E aí, no item 2, conta uma história muito interessante, que é uma parábola do mesmo capítulo. Fala assim: então aproximou-se um mancebo e disse, mancebo aqui seria um moço, bom mestre, o que devo fazer para adquirir a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus, por que me amas, por que me chamas bons? Bom é só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. E disse Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. Mandamentos, nós já conhecemos. Isso aqui foi Jesus falando. E o moço replicou, tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. E o que ainda me falta? E disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi tristonho, porque possuía grandes haveres. E Jesus disse a seus discípulos, digo-vos em verdade, que é bem difícil um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então vamos refletir em cima dessa parábola que Jesus contou, né? A princípio, ele chama aquele rapaz, né, à reflexão. E ele fala com ele, mas eu já fiz isso tudo. Então larga tudo que você tem e segue-me. E ele não dava conta ainda. Ele não conseguiu. Por quê? Apego. Porque ele tinha muito, materialmente falando, a perder. Então ele não conseguiu. Será que se Jesus chegasse para cada um de nós aqui, independente do que a gente tenha, porque se eu perguntar aqui assim, alguém aqui é rico? Não. Todo mundo vai responder não. Somos ricos sim. Temos valores que nós muitas vezes não percebemos, materialmente falando e emocionalmente falando também. E se Jesus perguntasse, larga tudo e segue-me, será que a gente deixaria? Porque é fácil a gente observar o rapaz que não conseguiu. Mas e quando se trata do nosso eu? Como é que fica? E aí quando Jesus fala para os discípulos, dando esse exemplo, né? Que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Eu vou lembrar que há muitos anos atrás, eu não entendi essa passagem. Sempre que eu vou falar dela, eu gosto de esclarecer. Porque de repente tem alguém que não tem o entendimento como um dia eu não tive. Em certa época, eu entendia que o camelo era um camelo mesmo. E eu ficava pensando assim, quando eu lia, né, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha. Então eu imaginava assim, tinha que ser um milagre, impossível. Como é que um camelo, aquele, né, animal, com 2 corcovas, ia passar no fundo da agulha? Impossível. Então, se eu entendia errado, porque eu achava que o camelo era um animal, então eu podia deduzir, né, que rico nenhum ia entrar no reino dos céus. Porque o camelo nunca vai e nunca irá passar no fundo da agulha. Só que depois a gente precisa estudar. Eu aprendi que o camelo era uma linha grossa daquele tempo e que passava sim no fundo da agulha, mas com muita dificuldade.
Aí ficou mais claro, não é verdade? Porque se um camelo animal é impossível passar, eu entendi que o rico nunca vai entrar no reino do céu. Vai sim, gente. Depende do rico. Depende da moral cristã que ele traz consigo. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, todo rico é orgulhoso. Tem pessoas materialmente desprovidas, muito mais orgulhosas do que muitos ricos, financeiramente falando. Nós sabemos disso. Então não podemos julgar o outro pelo que ele tem. Nós temos que entender o outro pelas ações que ele pratica. De repente tem um rico, sim, que faz muita caridade, que dá emprego para as pessoas, que usa os seus bens com desprendimento, que sabe fazer esse dinheiro ser bom para todos. Porque ele não vai entrar no reino dos céus, né? E existem muitas pessoas materialmente desprovidas que são miseráveis. Não divide um pão numa mesa. E aí a gente olha para dentro da gente. Quem sou eu hoje nesse contexto que estamos estudando? Será que eu divido o que eu tenho? Será que quando eu tenho 5 blusas iguais, muitos pares de sapatos, será que quando eu tenho uma mesa farta, eu consigo dividir com aquele que não tem? Eis a questão. E Jesus chamava atenção para isso. Então vamos continuar. O que é avareza? Avareza, qualidade de quem tem apego excessivo ao dinheiro e à riqueza. Aí eu volto a pergunta para a gente. Será que eu sou uma pessoa dessa estirpe? Será que eu sou uma pessoa que tenho apego excessivo às riquezas? Aí a gente pode falar assim, mas que é isso, Elisete? Ter dinheiro não é pecado, não. Não é mesmo não, gente. Dinheiro é bom demais, graças a Deus. A gente tem que ter na nossa comunidade, né, uma organização que faça tudo funcionar. E o dinheiro veio para isso, para fazer isso tudo funcionar. Só que ter o dinheiro é muito bom. Mas hoje o estudo nos chama ao que eu falei, eixo de equilíbrio. Cuidado, cuidado. Nós vamos entender por quê. O que é avareza também? Falta de generosidade, mesquinharia. É o pão duro. É aquele que nós muitas vezes apontamos como miserável. Tinha uma certa pessoa que a gente traz aqui como exemplo de vida, olhando pelo outro ângulo, não para apontar. Jamais estaremos aqui na frente falando de alguém para denigrir, mas trazendo aquela atitude para um aprendizado. E essa pessoa, ela era uma pessoa que ganhava bem. Era uma pessoa que tinha uma casa boa. Era uma pessoa que tinha uma estabilidade que muitos de nós, talvez aqui, não tenhamos. E ele era tão avarento que ele desligava o relógio da casa dele quando chegavam os amiguinhos do amigo, quando chegavam os amiguinhos do filho dele, aliás, para brincar, assistir televisão, dormir o fim de semana. Era para economizar energia. Não podia gastar água, não podia gastar luz. E acabou que ninguém mais visitava aquela casa. Porque era só alguém chegar, acabava a luz e acabava tudo. Ele desligava. Ele não precisava disso. Aí a gente pensa assim, mas existe pessoas assim? Existe. Existe. Vamos falar um pouquinho do Zaqueu, né? O Zaqueu, a história dele está nesse capítulo 16 também, no item 4. Jesus na casa do Zaqueu. Tendo entrado em Jericó, passava
pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não conseguia devido à multidão. Por ser ele de estatura muito baixa, por isso ele correu à frente e subiu em um arbusto para ver por quanto Jesus passava. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu-se para o alto olhar e, vendo Zaqueu, disse: Zaqueu, dá-te pressa e descer, porquanto preciso me hospedar em sua casa. E Zaqueu desceu imediatamente e recebeu Jesus muito feliz. Vendo isso, todas as pessoas que estavam em torno murmuravam e diziam: ele foi hospedar em casa um homem de má vida? Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse: Senhor, presta atenção, gente, a lição está aqui, a lição de hoje. Senhor, dou-te a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Qual a lição que nós vamos tirar para o dia de hoje? Tem várias lições aqui. Se formos estudar esse texto do Evangelho que fala sobre Zaqueu, só esse texto daria uma palestra. Mas nós vamos ao nosso ponto de reflexão de hoje: desprendimento. A consciência do Zaqueu cobrou dele quando ele falou: se eu causei dano a alguém. E quando Zaqueu falou que ele estaria ali dividindo tudo que ele tem, gente, Jesus entrou no coração de Zaqueu naquela hora. E é isso que nós temos que entender, que nós temos que aprender para a nossa caminhada. Deixar Jesus entrar na nossa vida. Porque quando isso acontece, a gente não vai dividir o bem porque só vai dividir o bem para mostrar para Jesus, não. A gente vai ser tocado pelo amor. A gente vai começar a dividir os nossos bens por causa do amor. Compreenderam? Não é porque Jesus mandou, não é porque eu quero ganhar a salvação. Porque quando Jesus toca o nosso coração e a gente se evangeliza, a gente coloca essas palavras de fato em atitude na nossa caminhada, a gente muda. A gente começa a ver o irmão necessitado, a gente começa a entender que daqui não levaremos nada. Não levaremos mesmo. Então o Zaqueu trouxe para nós hoje essa lição maravilhosa. Desprendeu. Por quê? Porque deixou Jesus entrar e o seu coração foi tocado. Então vamos seguir. Capítulo ainda 16, no item 9. Vamos lá ver o que está nos trazendo o item 9. São trechos, né, que nós estamos estudando que falam a respeito do assunto de hoje. A verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo dado, levado deste mundo. Aí já começa a pegar aqui a gente pelo pé. Quer dizer, só é nosso aquilo que nós podemos levar. Na verdade, a gente nasce pelado, não é assim? Os bebezinhos vêm todos peladinhos. Temos que colocar roupinhas, não traz nada. Não trazemos nada para cá. Nada materialmente falando. Trazemos um espírito que chegou aqui na terra para aprender a amar. Eu falo que quando a gente fala assim, nós viemos para evoluir, nós viemos aqui para aprender a amar.
Porque quando a gente aprende a amar, a evolução acontece. Então, se não trouxemos nada, nada levaremos. Do que encontrar ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente usufruto. Aqui vem a lembrança, né? Que eu falei que eu fiquei surpresa quando eu entendi pela primeira vez na minha vida que até a minha casa era um empréstimo. Tudo que você tem é um empréstimo. Tudo é do Pai, tudo volta para o Pai. Está no Evangelho. Então, para que e por que encher de orgulho? Eu sou, eu tenho. E olhar o outro de cima para baixo. Não levaremos nada. Que é então que possuímos? Nada do que é de uso do nosso corpo. Ô, gente, eu estou lendo aqui no Evangelho, tá? São palavras minhas, não. O que possuímos? Nada, materialmente falando. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que nós, de fato, temos. E isso é o que nós viemos aqui para multiplicar. Esse é o verdadeiro bem. Só esse. Bom, a gente faz essa reflexão, né? Qual a nossa verdadeira propriedade? E aí, a gente vai ver em várias passagens do Palavra Vida Eterna, do Evangelho, em muitos lugares, falando conosco das contas que vamos dar. Porque é verdade. Quando retornarmos à pátria espiritual, não vai ser perguntado qual o carro que você tinha, qual era a marca. Vai perguntar, talvez, você usou esse carro para fazer a caridade para alguém? Não vai perguntar se a nossa mesa é farta, se na nossa mesa tinha caviar ou outros pratos mais caros. O que daremos conta é de dividirmos o alimento com algum necessitado? Não vai perguntar a marca da roupa, do tênis que você usava. Moralmente vai ser perguntado: você calçou, você abrigou algum irmão que estava com frio? Então, se a gente for levar por essa linha de raciocínio, a gente tem que entender que nós vamos dar conta do bem que fizemos. Porque para a espiritualidade do lado de lá, materialmente nada importa. Qual então é o melhor emprego que se pode dar à riqueza? É uma pergunta que eu coloquei aqui para a gente pensar. Aí, a resposta, ela vem de várias formas, né? Muitas pessoas podem ter pensado assim: eu fosse rico, eu ia fazer muita caridade. Eu posso, no emprego da riqueza, né? Posso empregar numa caridade, fazendo um asilo, colocando um lugar para as crianças abandonadas, ajudando uma fraternidade, e assim por diante. Posso ajudar o pessoal do sul, do mundo. A resposta veio o seguinte: procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros. Está aí a resposta. Amai-vos uns aos outros. Gente, se nós viemos aqui para aprender a amar um ao outro, que é o exercício mais difícil que tem aqui na Terra, a gente vai dividir naturalmente o que temos. Só que a gente não percebe como temos que trabalhar essas questões de ponduragem espiritual. Olha, às vezes, né, tem uma criança, eu já ouvi, talvez já fizemos isso em algum momento da nossa vida, e aí o pai ou a mãe fala assim: você ganhou esse brinquedo é muito caro,
Pode esconder, porque o menino fulano de tal vai chegar aqui, vai quebrar, eu não vou te dar outro. Opa! E aí? O que nós estamos começando a fazer? E se quebrar? Vai brincar com seu amiguinho. Ele não tem um brinquedo. Eu achei muito legal, quando a minha filha era pequena, que ela estudava numa escolinha que tinha o dia do brinquedo. Deve ter isso ainda hoje. E no dia do brinquedo, cada criança tinha que levar um e lá eles tinham que trocar. Um brincava com o brinquedo do outro. Gente, como a menina deu trabalho. A tal da X boneca ela não queria levar. Eu falei, você vai levar. Não, não vou não, porque ela é minha. Aí a gente fala assim, quando é que eu começo a evangelizar uma criança? Quando ela entende o sim e o não. E é lá na primeira infância, é que essas coisinhas vão aparecendo. Mas muitas vezes nós somos os primeiros, a não perceber e não evangelizamos. Não leva o brinquedo mesmo não, vão quebrar. O exercício de dividir, ele começa lá na infância. Olha, divide o pão com o seu irmão. Dá um pedacinho da merenda. Vamos dar uma carona para o seu amiguinho? Gente, teve um fato que me chamou a atenção. Falei em carona, eu lembrei. Tinha uma pessoa, isso é fato real, que a gente tira não para apontar o outro, para aprender, tá, gente? Aprender. A pessoa comprou um carrão, ela tinha um carro velho, comprou um carrão bacana, sei lá que carro que era, mas comprou um carrão bacana. E ela estava indo para casa, num bairro de periferia que tem muito barro, com a mãe dela dentro do carro. Aí a vizinha estava indo a pé, serenando uma chuva fininha, e a mãe dela falou assim, dá carona para fulana de tal. Ela falou assim, eu não, vai sujar o carro de barro. É fato. Para que esse carro? E se Jesus perguntar, você deu a carona? Você ajudou seu irmão? Eu te dei esse bem para você usar bem, em favor do bem. Gente, isso é fato que eu contei. E quando a gente vê acontecendo uma coisa dessa, a gente tem que olhar, não é para apontar o outro, não é para dentro de mim. Meu Deus, não me deixa ser assim, me faça melhor, A pessoa que não deu carona para não sujar o carro, vai dar conta a quem? Que hora? Eu vi uma reportagem, há muito tempo atrás, talvez vocês não vão lembrar. Era de um homem que morava num condomínio chique, em Belo Horizonte. E esse homem, ele era um preconceituoso, Ele tinha suas dificuldades ainda. E tinha um negro varrendo a calçada do condomínio. E ele saiu e xingou aquele negro. E ele falou, isso passou na televisão há muito tempo atrás, eu pago condomínio, eu sou rico, não admito esse tipo de pessoa nem limpando a minha calçada. Gente, eu não estou inventando, isso é um fato. E quando a gente vê isso na reportagem, a gente fala assim, nossa, meu Deus, me faça melhor. Eu não tenho que apontar aquele, é um coitado, ele vai precisar de evoluir muito. Talvez ele vai voltar numa condição de pobre, de negro, de mendigo, muitas vezes, para ele valorizar o outro. Mas que a gente aprenda essas lições para que a gente seja, sim, melhor. Fatos da vida. Se tem uma coisa bacana que a minha avó falava, ela falava assim, a vida é uma escola. E gente, cada dia que você levanta, você encontra situações que te traz aprendizado. Mas você tem que ter olhos de ver. Você tem que olhar, não para criticar, não é esse o objetivo, e observar as coisas que trazem aprendizado. Tem coisa boa. Quer ver uma coisa boa? Eu vou contar.
Anteontem, eu estava na pastelaria ali, na João César. Eu gosto muito de um pastel com caldo de cana. E sentei e tinha uma família. Estava a avó, suponho, a mãe dos menininhos e 3 meninos. Escadinha, você vê que bonitinho. Aí tinha lá um menininho de 9 meses, 10 meses no colo da avó, um menininho mais ou menos de 4 anos e um maiorzinho de 6 anos. E eu sentei ali, observando o menininho de 6 anos, todo prestativo. Ele ia lá, o bico do irmãozinho caiu, ele pegou. Aí ele pegou uma madeira, guardou para a avó. Aí ele pegou o pastel, limpou assim a mesa e jogou o cisco lá para o cantinho. Gente, o menino era educação. E eu observando. Eu não aguentei ficar calada. Aí na hora que eu já ia embora, eu cheguei perto da avó primeiro, né? Porque a gente nunca sabe qual é, né, o jeito da pessoa, né? Falei assim, senhora me dá licença? Só de eu elogiar esse menino? Aí ela riu, com uma carinha de feliz. Eu falei assim, ô meu filho, você é muito educado, que coisa mais linda, continua sendo desse jeito. Você ajudou a sua avó o tempo todo. O menino quase explodiu. Por quê? Porque eu senti necessidade de mostrar para ele que o bem é bacana. E nós temos que fazer isso com nossos filhos. A gente tem que valorizar. Quando a gente está lá com esses pequenos, a gente fala assim, meu filho é tão legal, ele é tão bom, ele divide tudo que ele come. Então ele começa a colocar que ele é isso, que ele é o bem, ele vai ser o bem. Nós temos que cultivar o bem. São sementinhas que vão crescendo, né? Mas muitas vezes a gente, esse menino está com nada, esse menino é pirracento. A gente só exalta o lado negativo. O bem existe. O bem existe. Ô, gente, o bem existe. Olha que coisa mais linda que foi o movimento Brasil e do mundo para ajudar o Sul. Tem um vídeo que rolou na internet aí, deles agradecendo e foi passando, né? Cada momento de resgate, não sei se vocês chegaram a ver, foi passando os momentos de resgate, salvamento dos bichinhos, tudo. Quando eu terminei de ver aquele vídeo, eu fiquei emocionada. Eu só pensei assim, o bem existe. Ainda existe pessoas desprendidas, mas a gente só olha o lado negro da vida. A guerra, a maldade, o assalto. O bem existe. E nós somos o bem. Nós somos. Vamos aqui no capítulo 16, no item 14, tem um pequeno comentário para ser feito. Eu acho muito legal esse capítulo. Depois, se vocês quiserem ler em casa, no capítulo 16, no item 14, ele é grande, mas eu grifei um pedacinho só para a gente fazer uma observação dentro desse estudo. Conta uma história toda, mas tem um contexto que fala assim. Um pai de família, por exemplo, está falando, gente, dos desprendimentos, tá? Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro para, diz ele, deixar para os seus filhos. Não é verdade? Os pais não fazem isso? Eu tenho que trabalhar, tenho que deixar meu filho estudado, deixar a herança X e a herança Y. Está falando isso aqui. Para deixar para os seus filhos a maior soma possível de bens e evitar que os seus filhos caiam na miséria. É muito justo e paternal. Convenho e ninguém pode censurar. Mas será sempre esse o único móvel que ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrenos? Gente, eu acho esse parágrafo de uma riqueza, porque ele fala para a gente muito da gente. Porque nós fazemos isso, de um modo geral. Quanto mais a família financeiramente é bem,
provida, mais eu tenho que deixar para a família, herança para os meus filhos, Quando a gente olha para dentro, será? Será que é por isso mesmo? Não será que esse pai ou esse familiar está ali massageando o seu próprio ego? Eu fiz, eu deixei, eu tenho. Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes nós camuflamos os nossos sentimentos. E a gente não presta atenção nisso. Então, quando eu li esse parágrafo, eu achei de uma riqueza grande, grandiosa, né? A gente tomar cuidado, porque aquilo que eu estou amontoando, que se torna supérfluo na minha mesa, na minha vida, está fazendo falta para o outro. Está. Vamos agora, no Livro dos Espíritos, na questão 711, nós vamos estudar 5 questões pequenininhas aqui. Gozos dos bens terrenos. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Está perguntando, né, se esses bens materiais é um direito de todo mundo. Poderíamos responder de várias formas, né? Poderíamos fazer um julgamento e falar assim, não, tem gente que está aqui pagando, merece não. Se a gente perguntar, tem gente que vai ter coragem de falar isso. Mas a resposta vem de uma sutileza, que é uma coisa mais bonita, ó. Esse direito é consequente da necessidade de viver. Todos nós precisamos de ter materialmente para sobreviver bem. Todos temos direito. Todos somos filhos de Deus. Todos. Aí a gente vira e fala assim, mas e aquele bandidão lá, e aquele que matou? Ele não merece os bens, não. O olhar de Deus não é o nosso. Porque os bens que estão aqui na terra pertencem ao nosso Pai. E o Pai, Ele é Pai de todos. Aí a gente caminha para a questão 715, que fala assim: necessário e supérfluo. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Porque, por exemplo, gente, às vezes uma coisa que é necessário para mim, para você não é. Às vezes uma coisa que eu dou valor, para o outro ele não dá valor. O que é necessário e supérfluo? Como é que eu vou saber a diferença? Se de pessoa para pessoa esse conceito vai mudar. Então vem uma resposta. Aquele que é ponderado conhece por intuição. Bacana demais essa resposta. Por quê? Porque ela põe a gente para observar a nossa própria consciência. Eu sei quando o supérfluo está na minha vida. Para que eu vou ter tantos vestidos? Eu não preciso de tanto. Aí entra aquela questão que a psicologia trabalha muito hoje, né? Às vezes tem uma promoção e a pessoa vai lá e compra mais, e compra mais, e compra mais, sem nem necessitar. Eu poderia aproveitar a promoção e vestir alguém que estava precisando de uma roupa. Mas, quando a gente olha as questões, né, nos consultórios de psicologia, a gente vê. Tem pessoas comprando por carência de outras coisas, carência de amor, querendo suprir vazios que estão dentro dela e compram. Então eu tenho que começar a olhar para dentro de mim. Eu preciso disso? Eu preciso de mais isto? Porque aqui está falando que aquele que é ponderado, ele sabe quando ele usa a sua intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e por causa própria. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Eu posso ter, sempre eu posso ter,
Não é pecado ter. Não é contra a lei divina eu ter. Mas eu preciso ser. Eu preciso ser bom. Eu preciso ser caridoso. Eu preciso de ser o que Jesus espera de mim. Porque se eu conseguir ser um ser de luz bacana, eu posso ter um mundo, que eu vou dar o mundo para fazer o outro feliz. Entenderam? Entenderam aonde que a gente tem que chegar? Isso é desapego, isso é desprendimento. E a única coisa que faz a gente entender isso é quando a gente toma consciência de que nada levaremos e quando a gente toma consciência de que o amor que pode habitar em nós, ele é um amor que divide, que divide, que divide, e quanto mais divide, mais multiplica. Mas começa lá em casa. Voltei eu para dentro de casa. Meu quarto, minha televisão. Às vezes os irmãos estão ali brigando e os pais, não, deixa com ele, meu filho. Gente, nós temos que nos evangelizar, para aprender a evangelizar. Tem a frase bacana, né, que fala aqui sempre, criança evangelizada, humanidade transformada. Quer ver eu mudar essa frase agora? Adulto evangelizado, humanidade transformada. Porque é o adulto que vai evangelizar a criança. Se o adulto não se evangelizou, como é que ele vai evangelizar seu filho? Se eu não tenho moral cristã, se eu não tenho a base que o Cristo me pede, como é que eu vou passar isso para as crianças? Aí os meninos crescem egoístas, materialistas. Na adolescência começa a roubar para ter, porque nós esquecemos de falar com ele assim, vamos ser irmãos um dos outros. Gente, a responsabilidade nossa, com essa galerinha que chega para a gente cuidar, é muito grande. Porque eu sempre vou falar isso, é fácil criticar um jovem. Ele não vale nada, ele está perdido nesse mundo. Mas quem educou? É de pequenino que torce o pepino, eu vou repetir isso sempre. E se desprender dos bens materiais é um ensinamento que a gente traz na base. Na base. 814, vamos lá ver o que está trazendo para nós estudarmos. Livro dos Espíritos ainda. Ah, bacana, ó. As provas da riqueza e da miséria. Por que Deus a uns concedeu a riqueza e o poder e a outros a miséria? Acabei de falar que nosso Pai, Ele é o Pai, né? Mas aí vem a pergunta. Veio a resposta. Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Quando a gente faz estudos, sabe, sobre reencarnações, sobre programação para reencarnar, a gente vê muito essas questões. No Livro dos Espíritos tem aqui uma passagem que fala que nós, em dado momento onde é feito, vamos dizer assim, uma reunião, né, para organizar a nossa vinda para aquele conjunto familiar, ali tudo é decidido para o nosso bem maior. E nós escolhemos a prova. Aí é claro, né, a gente já brincou em algum momento, falou assim, nossa, por que eu não pedi para ser rica? Quem nunca falou isso? Já que é uma prova, eu devia ter pedido a prova para ser rica, ter muito dinheiro. Será que eu daria conta? Será que eu já estou suficientemente evoluída moralmente para dar conta de ser rica sem ser orgulhosa? Sem ser egoísta? Sem ser mais gananciosa ainda? Aí vem, qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou da riqueza? Quer dizer, a da pobreza ou da riqueza? Pergunta
815 do Livro dos Espíritos. Aí vem a resposta. São-no tanto uma quanto a outra. A miséria provoca queixas contra a providência. E a riqueza incita a todos os excessos. Vamos conversar sobre isso. Se nós temos que passar por provas aqui, porque isso é fato, aqui é uma escola, né? Aí a gente entende que a prova da miséria, da pobreza, ela tem que ser passada sem reclamar, sem lamúrias. Aqui fala, ó, ela provoca queixas, revolta. Não é fácil, mas em contrapartida, é uma prova difícil, sim, mas fala também que a prova da riqueza nos incita aos excessos. Excessos de quê? De tudo, de orgulho, de vaidade. Imagina ser bem milionário. Sabe como é difícil ser milionário? Estou falando milionário, né? Rico não. A maior dificuldade, se você é milionário, você não vai confiar em ninguém. Assim, não, aquele fulano ali está aproximando de mim só por causa do meu dinheiro. A gente não vai nem acreditar nas pessoas. Entenderam? A gente não vai acreditar no amor das pessoas, porque teremos essa dificuldade. Então, a prova do dinheiro, da riqueza, ela leva muito à perdição, ao orgulho, à àvaidade, às drogas com mais facilidades ainda. Então, não é fácil. Também não é fácil. E aí, ser um rico desprendido, pior ainda. Estando o rico sujeito às maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios para fazer o bem. Bacana, né? Porque lá em cima falou que o rico ele está, né, sendo mais envolvido pelo dinheiro, e aí é mais fácil ele ser orgulhoso, estar, né, se perder mais. Tanto é que, por exemplo, será que se nós tivéssemos muito dinheiro, a gente ia viajar muito? A gente ia ter tempo de sentar para ouvir o evangelho? Eu não sei se eu estaria aqui, não. Estou falando sério, gente. Falando sério. Eu não sei se eu teria essa evolução toda. Você teria? Ter muito dinheiro, vou conhecer o mundo. Não ia dar tempo de evangelizar esse espírito que está aqui. Mas aí ele perguntou, né? Que se esse rico, ele tem as tentações do mundo, as facilidades, ele também, por outro lado, né? Ele tem meios de fazer o bem. Foi o que nós conversamos aqui. E aí vem a resposta, muito sábia. Mas é justamente o que ele nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Quanto mais tem, mais quer. Com a riqueza, suas necessidades aumentam. E ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Ganância. Então, gente, não é fácil, tá? Jesus nos chama no Evangelho o tempo todo a reflexão. Não ajunteis aqui na terra os bens que a traça irá corroer. Ajunteis os bens que irão reluzir no céu. Então, aqui na terra, a gente vai usufruir. Nosso Pai é bondoso. Gente, a coisa mais difícil é a gente falar assim, morreu um tanto de gente de fome ali, porque a terra parou de produzir. Olha como nosso Pai é bom. Nós temos tudo, materialmente falando, para sermos espiritualmente melhores a cada dia. Mas a gente quer mais, mais, mais. Depois parte para o plano espiritual, cheio de ganância, vai para a reunião mediúnica para ser evangelizado. Vamos nos evangelizar agora, para não precisar de ir para a reunião. Vamos fazer a caridade agora. Agora é a hora. Eu vou encerrar com uma historinha muito bonitinha, que fecha nossas reflexões de hoje. Ela está na página 183
e conta o seguinte, a lição está aqui, gente, é a lição dessa noite, tá? Não esqueçam o principal. Conta a lenda que certa mulher pobre, com uma criança no colo, passou diante de uma caverna e escutou uma voz misteriosa. Lá de dentro lhe dizia: entre, apanhe tudo o que você desejar, mas não esqueça o principal. Lembre-se, porém, de uma coisa: depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não esqueça o principal. A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro, pelas joias, colocou a criança no chão e começou a juntar. Ansiosamente, tudo que ela podia colocou no avental. A voz misteriosa falou novamente: você tem 8 minutos. Esgotados os 8 minutos, a mulher, carregada de ouro e pedras preciosas, correu para fora da caverna e a porta se fechou. Lembrou-se então de que a criança lá ficara e a porta estaria fechada para sempre. A riqueza durou pouco e o desespero durou para sempre. O mesmo acontece por vezes conosco. Temos cerca de 80 anos para viver neste mundo. E uma voz sempre nos adverte: não esqueçam o principal. E o principal são os valores espirituais da nossa vida, são as amizades, é o amor. Mas a ganância, a riqueza, os prazeres materiais nos fascinam tanto que o principal vai ficando de lado. Assim, esgotamos o nosso tempo aqui e deixamos de lado o essencial, os tesouros da alma. Que jamais nos esqueçamos de que a vida neste mundo passa breve e que a morte chega inesperadamente. E quando a porta desta vida se fechar para nós, de nada valerão as lamentações. Não nos esqueçamos do principal, o amor. Muito obrigada. Muito obrigado, Elisete, pelo estudo de hoje. Nós estamos caminhando para o final da nossa reunião. Aqueles que desejarem tomar o passe, é só se dirigir aqui para fazer a fila ali na cabine. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, levar o nosso pensamento ao Deus, nosso Senhor, manter a vibração que tem aqui no salão, que aqui está acontecendo. Gostaria só de lembrar que todos nós aqui presentes já estamos recebendo o passe da espiritualidade. Então, o fato de ir à cabine é só aqueles que desejarem ir tomar o passe mais presencial lá na cabine, mas todos nós recebemos o mesmo passe aqui no momento que estamos assistindo a reunião. Então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer a Jesus por esse estudo, agradecer ao irmão Miramês pela oportunidade de estarmos aqui, e mais uma vez, que Jesus possa nos envolver e nos acompanhar em segurança aos nossos lares. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, boa noite.